Se você tem dúvidas sobre o custeio da cirurgia bariátrica pelo plano de saúde, fica no vídeo, porque fiz esse vídeo para te esclarecer todos os pontos relevantes a esse tratamento e ao seu custeio pelas operadoras de serviço médico. Antes de qualquer coisa, peço que você se inscreva no canal e dê o like no vídeo, compartilhando na sequência com seus amigos. É fundamental essa divulgação para que meu crescimento continue e para que esse vídeo alcance mais pessoas. Eu peço isso para vocês nesse momento e conto com sua ajuda. O que é que a gente precisa deixar claro? A cirurgia bariátrica é sim um procedimento obrigatório, de custeio obrigatório pelos planos de saúde. Existem algumas diretrizes que precisam ser observadas, mas o procedimento é obrigatório. Eu pretendo tratar nesse vídeo dos requisitos para a obtenção do direito à realização da cirurgia pelo plano, e em um segundo momento eu pretendo analisar, inclusive, uma decisão judicial concessiva de liminar desse procedimento. A cirurgia bariátrica é obrigatoriamente coberta nos planos que apresentam cobertura hospitalar. Se seu plano é exclusivamente ambulatorial, você não pode reclamar pelo custeio dessa cirurgia. A segmentação assistencial pode ser consultada por meio da verificação da carteirinha do plano. Geralmente as carteirinhas apresentam a cobertura do plano de saúde, hospitalar, ambulatorial, com obstetrícia, sem obstetrícia. Então você tem que analisar, num primeiro momento, a segmentação assistencial do seu plano. Sendo hospitalar, a cobertura da cirurgia existe. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece algumas regras para o acesso à cirurgia bariátrica. Essas regras constam na Resolução 1766 de 2005. É possível apontar três principais regras. A primeira regra diz respeito ao índice de massa corporal do indivíduo. Nesse ponto é importante salientar: se você possui índice de massa corporal superior a 40 kg por metro quadrado, nessa hipótese, você não precisa apresentar comorbidades para a realização do procedimento bariátrico. É bom deixar claro que esse não é o requisito único, eu vou explicar na sequência os outros requisitos. Se você apresenta índice de massa corporal superior a 35, você vai precisar conjugar o índice de massa corporal com uma comorbidade. Geralmente diabetes, pressão alta, comorbidades relacionadas ao fato da sua obesidade. Abaixo de 35 quilos por metro quadrado, você perde a elegibilidade para a realização do procedimento bariátrico. Então é importante deixar claro: para ter acesso à cirurgia bariátrica, há necessidade que seu índice de massa corporal seja superior a 35 quilos por metro quadrado. Além do requisito do índice de massa corporal, você deve apresentar a obesidade por pelo menos 5 anos de forma estável. Trata-se do segundo requisito para que você tenha elegibilidade para a realização desse procedimento. Portanto, é necessário que você tenha 5 anos de obesidade estável. Por fim, um terceiro requisito, tratado na legislação, na resolução do Conselho Federal de Medicina, consiste no tratamento clínico prévio por pelo menos 2 anos. Você não pode querer fazer a cirurgia bariátrica como a primeira medida. Há necessidade da tentativa de um tratamento clínico prévio por pelo menos 2 anos. Fracassado esse tratamento clínico, aí sim você passa a ser elegível para a cirurgia bariátrica. São esses os três principais requisitos. Existem alguns outros requisitos que são acessórios, como você não ser alcoolista, você não ser viciado em álcool ou em drogas. Mas eu considero esses outros requisitos acessórios e, portanto, eu não vou fazer referência a todos eles. Muitas pessoas contratam o plano de saúde para a realização da cirurgia bariátrica. É importante destacar que quando o consumidor tem ciência da existência de uma lesão ou doença pré-existente, o plano de saúde poderá exigir o prazo de cumprimento de cobertura parcial temporária de 2 anos. Isso significa que você tem que ficar no plano 2 anos para só depois poder fazer a cirurgia bariátrica. É importante destacar que incumbe à operadora do plano de saúde demonstrar a efetiva ciência do consumidor sobre a existência de uma doença pré-existente. Essa doença pré-existente não decorre do simples fato da pessoa apresentar um alto peso e assinar um contrato de plano de saúde. É importante que a operadora de plano de saúde demonstre
de forma inequívoca que o consumidor tinha ciência da doença antes da contratação do plano. Até mesmo porque é bem provável e é bem possível que muitos consumidores tenham aderido ao plano de saúde e só depois foram ao médico e foram diagnosticados com obesidade. Então é importante deixar claro esse ponto. Se você tem ciência da obesidade, se você já foi diagnosticado e você contrata um plano de saúde, você deve cumprir o prazo de cobertura parcial temporária de 2 anos. Ou seja, você vai ter que aguardar 2 anos para fazer a cirurgia. Agora, se você não tem ciência, você contrata o plano de saúde, depois você é diagnosticado com obesidade, você não tem que cumprir esse prazo de 2 anos. Geralmente, os contratos de plano de saúde estabelecem uma carência de 180 dias para a realização da cirurgia bariátrica, e você vai ter que avaliar em seu contrato. Mas a cobertura parcial temporária só será exigível se a operadora demonstrar de forma inequívoca que o consumidor tinha ciência da doença pré-existente. Um outro ponto que é digno de atenção consiste na cirurgia reparadora. Após a cirurgia bariátrica, é muito frequente que as pacientes e os pacientes apresentem um excesso de pele e precisem de um procedimento reparatório para corrigir esse excesso de pele. Muitas operadoras negam esse procedimento sob o argumento de se tratar de procedimento estético. O Poder Judiciário vem construindo a linha de entendimento segundo a qual esses procedimentos não apresentam caráter estético, mas sim funcional, colaborando em diversos sentidos para a construção da saúde do indivíduo, inclusive a saúde psicológica. Portanto, se seu plano nega o procedimento de correção, a cirurgia reparadora, essa postura do plano é abusiva e ilegal. Você pode recorrer sim ao Poder Judiciário para repelir essa agressão. Eu quero tratar também de uma questão muito prática. Vamos agora para a tela do computador, que eu vou trazer uma decisão liminar de cirurgia bariátrica. É só para ficar claro como pode ser rápido. Se você recebeu a negativa hoje do convênio, se você buscar seus direitos, em pouco tempo você pode conseguir uma decisão liminar e em uma semana e meia você pode ter já acesso e realizar a sua cirurgia. Então vamos para a tela. Então, pessoal, vamos analisar aqui questões práticas. É um processo aqui de cirurgia bariátrica. A gente distribuiu a ação no dia 11 e no dia 14 a gente teve deferimento da liminar. Essa liminar foi cumprida no dia 25, conforme vocês podem observar aqui na tela do sistema, pela manifestação do advogado da parte ré. Estou até com a decisão aqui aberta, que defere antecipação de tutela para determinar a parte ré, que atende imediatamente ao pedido da parte autora, nos termos de como formulado e conforme solicitação médica. E é importante observar a velocidade com que isso aconteceu, né?